Então, pessoal, boa tarde. Essa aula é sobre a população brasileira. Essa primeira parte nós vamos estudar um pouco sobre a questão da etnia, composição étnica brasileira. Etnia significa grupo que é culturalmente homogêneo. Então, etnia vem do grego etnos, povo que tem o mesmo etnos, ou seja, que tem o mesmo costume e tem também a mesma origem, cultura, língua, religião, etc. A formação da população brasileira, no caso do Brasil, desde a chegada dos portugueses aqui, depois da vinda dos africanos, depois mais tarde outros europeus e entre outros que vieram para cá. Isso fez com que a nossa população ficasse bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu aqui no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do nosso povo, então, do povo brasileiro. Os principais grupos foram os seguintes: os índios, os povos nativos que já viviam aqui, depois vieram os africanos, vieram também os europeus e asiáticos. Os africanos vieram como escravos, a princípio. Depois vieram aí imigrantes europeus também, entre outros. A etnia brasileira. Então nós temos aí índio, branco, negro e o amarelo asiático. Então nós temos a junção aí de índio com o asiático, nós temos a junção do branco com o negro e também a junção desses de índio com branco, de branco com negro, de negro com asiático. É realmente uma salada, Os mestiços. Nós temos aí então a formação do mulato, o caboclo, também conhecido como caiçara, mameluco, caipira, capial, índio mais branco. Nós temos o cafuzo, que é o índio mais negro, e o misturado aí, o branco mais japonês, que é o ainako, e o branco com o negro, conhecido como mulato. A cor dos brasileiros. Nós temos os pardos. Quem que são os pardos? Os pardos são os cafuzos, os caboclos e os mulatos. Cafuzos, negros mais indígenas, os caboclos, os brancos mais indígenas, e os mulatos, que são os negros mais brancos. Então estima-se que na época em que os portugueses chegaram aqui no Brasil, já havia cerca de 2 milhões de indígenas. Em 2000, 700 mil brasileiros se declararam indígenas ao responder ao censo demográfico. O censo demográfico nada mais é do que uma pesquisa que permite conhecer alguns aspectos da população de um lugar. Por exemplo, o número de habitantes, o número de mulheres, homens, crianças e idosos. Onde e como vivem as pessoas. Esse estudo é realizado geralmente a cada 10 anos. Nesse processo, o recenseador vai até a casa das pessoas e fazem perguntas de acordo com um formulário que, no Brasil, é elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os brancos chegaram tanto na condição de proprietários de terras como de camponeses, trabalhadores urbanos ou aventureiros. Já os negros chegaram como escravos. No total, mais de 4 milhões de negros foram escravizados. Interessante esse número. A mistura do Brasil. Então, como já foi dito, mulato. O mulato é o cruzamento aí do branco, do europeu, com o africano, o negro. Então, gera aí o mulato. O caboclo ou mameluco é o cruzamento entre o europeu branco mais o índio. Forma aí, então, caboclo ou mameluco. Já o cafuzo
É o cruzamento do africano negro mais o índio. Este é o cafuso. Aí nós temos imagens das características aí dessas misturas raciais. Nessa imagem a gente tem o quadro de Tarsila do Amaral, Operários. E este quadro então ele mostra pra gente a miscigenação do povo brasileiro, com diversas casas, entre brancos, amarelos, negros, cruzamentos dessas raças entre si. Então é uma mistura bem diversificada. A composição étnica brasileira por regiões. Conforme esse mapa aí, nós temos cor da pele por região. Em azul nós temos a branca. Se você for analisar em todas as macro-regiões aí, a cor branca é a que mais tem na região sudeste, na região sul, né? Essas duas regiões. Já a parda nós temos mais na região nordeste, na região centro-oeste e na região norte. Já a cor preta e amarela nós temos um pouco aí nas 5 regiões. Então a gente pode observar então que na nossa região centro-oeste a maioria é parda, né? Em segundo lugar vem a branca e em terceiro a preta. Na região sul nós temos a maioria branca, a segunda parda, a terceira preta e a quarta amarela. Na região sudeste nós temos aí a branca, a maioria, em segunda a parda, em terceira a preta e a quarta amarela. Na região norte da mesma forma, nós temos aí parda primeiro, segundo branca, terceiro preta e quarta amarela. E na região norte, parda primeiro, segundo branca, terceiro preta e a quarta amarela. Este aí então é um mapa mostrando para nós as características, né? É um mapa temático mostrando para nós a população segundo cor ou raça de 2006, bem defasado. Estrutura da população brasileira por grupos étnicos. Conforme a etnia, branca, parda, negra, amarela e indígena, né? Nos anos 1950 até 2009. 1950, 1980, 1996 e 2009. A maioria da população em 1950 era branca, em segundo parda, terceira negra, quarta amarela. Já em 1980, primeiro branca, segundo parda, terceiro negra, quarta amarela. Em 1996, primeira, nós temos a branca, segundo parda, terceiro negra, quarta amarela. Já em 2009, nós temos aí uma leve queda, né? Foi decaindo de 1950 até 2009, com 49,4% branca, 42,6% parda, 7,4% negra e 0,6% amarela e apenas 0,4% de indígena. A gente percebe então que a tendência aí, né, é as raças misturarem, diluírem no decorrer do tempo. A questão dos mulatos e mestiços. Então, os povos aqui no Brasil, essa questão de miscigenação, não existe na atualidade nenhum grupo humano racialmente puro. As populações contemporâneas são o resultado de um prolongado processo de miscigenação, cuja intensidade variou ao longo do tempo. Então a gente sabe que o processo de miscigenação é o cruzamento de raças humanas diferentes, né? E de acordo com esse slide aí, a gente pode perceber que a escassez de mulheres brancas na época da colonização então motivou muito esse cruzamento racial entre índios e brancos, índios e negros. Na abolição da escravidão em 1888, os negros representavam em torno de 13% da população brasileira, os mestiços em torno de 40%. Era grande a população negra e mestiça no Brasil.
Tínhamos outro problema também, a questão das teorias racistas da época, que baseavam então na crença de que a raça branca era superior à raça negra. Então, se a gente tinha ali mestiços com sangue de negro, os mulatos, por exemplo, eles então, consequentemente, eles eram inferiores. Progressivamente também ganha espaço as ideias de valorização da miscigenação racial. Então, a miscigenação evitou o confronto de raças aqui no Brasil. Existia muita essa segregação aqui no país na época, né? Então, essa mistura diminuiu muito essa segregação, ou fez com que ela ficasse então um pouco camuflada, né? A realidade, porém, é diferente aqui no Brasil, né? Entre mulatos e mestiços, nós temos uma questão interessante, que estudos feitos pelo IBGE mostram que 73,9% dos brancos possuem rendimento mensal maior do que dos negros. Isso é fato. Então, aí, nesse gráfico de 2007, mostra aí para nós a questão de rendimento por hora da população ocupada por cor e grupos de anos de estudo. Então, aí, pessoas que têm de 12 anos ou mais de estudo, né, tem um rendimento aí por hora, no caso da preta ou parda, aproximadamente de R$14. Já na cor branca, com 12 anos ou mais, atinge a R$20 por hora. Pessoas que têm de 9 a 11 anos de estudo, preta ou parda, tem aí pouco mais aí de R$5, em torno de R$6 por hora. Já a branca, que tem aí de 9 a 11 anos de estudo, tem aí em torno de R$8 por hora. Pessoas que têm apenas de 5 a 8 anos de estudo, então da cor preta ou parda, atinge em torno de R$4. Já a branca, né, atinge aí em torno de R$5. Para quem tem apenas 4 anos de estudo, se for da raça preta ou parda, temos aí em torno de R$3. Já as pessoas com 4 anos de estudo branca atingem em torno de R$4. Esse estudo mostra para a gente que a questão da diferença racial em relação à remuneração aqui no Brasil.